Olá, eu sou a professora Heloísa Bandini e hoje nós vamos conversar sobre sistemas FM. Sistemas FM são sistemas de comunicação sem fio e transmissão digital responsáveis pela melhoria em até 54% da inteligibilidade de fala do seu aluno deficiente auditivo em sala de aula. Eles são equipamentos desenvolvidos para ser utilizados em qualquer tipo de ambiente, sem qualquer tipo de interferência. Mas em sala de aula, eles são equipamentos especialmente importantes, porque eles conseguem fazer com que seu aluno entenda melhor aquilo que você está falando. Todo sistema FM é composto por 3 componentes: um microfone, um transmissor e um receptor. Por que você, professor, utilizaria então um sistema FM? Aparelhos auditivos amplificam não apenas a fala, mas também os ruídos ambientais. O ruído pode ser definido como qualquer som indesejável para um indivíduo. O ruído ambiental reduz o reconhecimento de fala porque mascara as pistas acústicas e linguísticas. 3 fatores dificultam a percepção de fala com clareza: o ruído competitivo, a distância do falante e a reverberação. O que é o ruído competitivo? Uma situação ideal de reconhecimento de fala é aquela em que a relação sinal-ruído é positiva, ou seja, sinal de fala é igual ou superior ao ruído. Estudos indicam que o reconhecimento de sentenças é reduzido entre 40% e 50% em situações de ruído típicas no mundo real, se comparadas às situações em silêncio. Para deficientes auditivos, o reconhecimento de fala somente é possível em uma relação sinal-ruído positiva, que deve variar de 4 a 12 dB, dependendo da perda auditiva do paciente. Sabemos que as salas de aula podem ser ambientes bastante ruidosos. Alguns estudos demonstram que as salas de aula podem ter até 87 dB de ruído de fundo, quando o aceitável seria em torno de 50 dB e o ideal em torno de 40 dB. O que para você, professor, interessa essa relação entre dBs? Ela é importante por 2 motivos. Primeiro que, como a gente disse, o seu aluno deficiente auditivo precisa de uma relação sinal-ruído positiva, ou seja, como é que você vai conseguir falar acima de 87 dB? Sendo que a fala humana, em termos confortáveis, é em torno de 65 dB. Para isso, a gente entra no segundo aspecto, você não desgastar a sua voz. Se você precisa falar acima de 87 dB, você vai precisar dar aula gritando, e isso é bastante desconfortável. Dar aulas com um ambiente com entre 80 e 90 dB de ruído de fundo é o mesmo que você está falando com um liquidificador ligado ao seu lado, o que é extremamente desconfortável. Outro ponto que dificulta bastante a inteligibilidade de fala para crianças surdas em sala de aula é a distância da fonte sonora. Imaginemos a seguinte situação: uma sala de aula com ruído de fundo de 45 dB, portanto, uma sala de aula com ruído de fundo ideal. A fala de você, professor, em torno de 60 dB, bastante confortável, sem desgaste para sua voz. Teríamos, assim, uma relação sinal-ruído positivo de 15 dB. No entanto, o que acontece é que, à medida em que a distância entre o falante e o ouvinte dobram, o som decresce em 6 dB. Portanto, um aluno que está sentado a 2 metros de distância de você já vai receber a sua fala não mais a 15 dB de intensidade acima do ruído de fundo, e sim a 9 dB. O coleguinha dele que está sentado a 4 metros de distância de você vai receber esse som a 3 dB acima do ruído de fundo. E o coleguinha que está sentado no fundo da sala vai receber o som a menos 3 dB. Isso significa que ele vai receber o som com intensidade abaixo do ruído de fundo.
Nesse caso, o sistema FM seria responsável por manter uma intensidade de fala constante onde quer que seu aluno esteja sentado na sala de aula. Ele pode ser o primeiro aluno ou o último aluno e a intensidade da sua voz vai chegar aos aparelhos auditivos dele sempre igual. Um terceiro ponto que dificulta a inteligibilidade de fala é a reverberação. A reverberação são reflexões das ondas sonoras nas diversas superfícies do ambiente. Elas prejudicam a inteligibilidade de fala porque o som chega ao ouvinte com espaços de tempo ligeiramente diferentes. Em sistemas auditivos íntegros, eles são capazes de corrigir essas pequenas diferenças. No entanto, poucos aparelhos auditivos conseguem corrigir essas diferenças de forma satisfatória. Recomenda-se então o uso de sistemas FM, pois o som da sua voz é captado diretamente pelo microfone e transferido para o aparelho auditivo do seu aluno. Dessa forma, a reverberação fica eliminada. Então, professor, agora você já sabe por que é tão importante utilizar o sistema FM. Com ele, seu aluno vai ter muito mais mobilidade em sala de aula e você vai se desgastar muito menos para falar na intensidade de fala necessária para que ele te escute. Aqui embaixo eu vou deixar o link para um outro vídeo. Nesse outro vídeo você vai encontrar todas as informações a respeito de como usar e como cuidar do sistema FM. Espero que esse vídeo possa ter te ajudado. Obrigada e até a próxima!